Alô, povo bonito, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Letícia Santos falando e hoje eu vou iniciar mais uma aula com vocês do Matemática Essencial, tá? Hoje nós vamos iniciar aí com o conceito de MMC e MDC, que são conceitos cruciais para a gente que vai começar a mexer aí com frações, tá? Nós vamos usar esse conteúdo não só em frações, mas também em exercícios individuais que vão tratar apenas desse tema aqui, tá? Para ver se você sabe qual é a diferença aí de múltiplo, divisor, e é muito, 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 muito importante que você tenha esses dois conceitos aí na ponta da língua, tá? Primeiramente, eu vou explicar as siglas, tá? O que é MMC? MMC é mínimo múltiplo comum, tá? Ou seja, qual é o menor número que é múltiplo de vários outros números ao mesmo tempo, tá? E MDC é o máximo divisor comum, ou seja, qual número é o maior divisor de vários números, de uma sequência de números que você tem aí ao mesmo tempo, tá? Falando assim, às vezes pode ficar um pouco difícil de entender, mas calma, espera aí que vocês já vão entender tudinho aqui com os exemplos que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou começar com o MMC, porque o MMC, ele é o filho chato da matemática, tá? Ele tem mais regrinhas, e ele é um pouco mais metódico, assim, pra gente poder resolver ele, tá? Bom, antes da gente entrar propriamente no ensinamento do MMC, como é que a gente faz esse tipo de decomposição, a gente precisa relembrar o conceito de números primos, tá? É isso daí mesmo que você ouviu, números primos. Bom, e o que são números primos, pessoal? Para você que não lembra, números primos são números que possuem apenas dois divisores, tá? E quem são esses dois divisores? Sempre um e ele mesmo, tá? Ou seja, o próprio número. Então, tem um jeito que a gente pode fazer aqui, a gente pode descobrir quem são os números primos, tá? Todo número pode ser um número primo? Não. O número, para ser número primo, ele tem que respeitar essa condição aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente poder descobrir isso, eu vou ter que fazer, tá? Então, eu vou ter que testar, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o 1. O 1. O 1, ele é divisível por 1? Sim, o 1 é divisível por 1, que dá 1. 1 é divisível por ele mesmo? É. 1 é ele mesmo, né? O 1, ele vai ter um divisor só. Ele não tem mais divisores, apenas ele mesmo. Então, portanto, por essa razão, o 1, ele não é número primo, tá? Essa caneta ficou fraquinha aqui, para vocês poderem enxergar. Vamos pegar uma power aqui. O 1, ele não é número primo, tá? Por essa razão, porque ele só tem um divisor. E para ser número primo, o cara tem que ter dois divisores. Então, vamos testar aí mais alguns números para você pegar o jeito de como você descobre se um número é primo ou não. Eu vou pegar o 2, ó. 2. Dá para dividir por 1? Dá. Quanto dá? Dá 2. 2. Dá para dividir por ele mesmo? Dá. Que dá 1. Olha aí, o 2 dá para dividir por mais alguém? Não, não dá. Então, o 2, ele só tem dois divisores. Então, isso significa que ele é número primo, tá? E outra, o 2, ele é o único número primo par. Não existe nenhum outro número primo par. Ah, por que, Letícia? Simples.
Porque todo número par é divisível por 2. Todo número par pode ser divisível por 2. Então, por isso que o 2 é o único número par, porque ele é o menor, é o primeiro número par que aparece, tá? Depois, vamos lá, vamos testar o 3 aqui, ó. 3 dá para dividir por 1? Dá. 3 dá para dividir por ele mesmo? Dá. 3 dá para dividir por mais alguém? Não, não dá. Então, o 3 também é número primo. 4. 4 é número primo? Não, o 4 ele não é número primo porque 4 é par. Lembra que eu falei para vocês? Então, ó, se vocês forem teimosos e quiserem fazer o teste, vocês vão ver que o 4 ele é divisível por 1. O 4 ele é divisível por ele mesmo. E o 4 também é divisível por 2. Então, não só ele, como todo e qualquer outro número par. Tá? Então, por isso, ele não é número primo. E aí, vocês vão pegando o jeito, tá? De fazer. Então, vocês vão testando. Ó, número 5. 5 é divisível por 1. 5 é divisível por ele mesmo. Olha aqui, outro número primo. 5 não é divisível por mais ninguém, tá? Depois, 6 é par, você já sabe que não é número primo. Depois a gente tem aí o 7, que também vai ser número primo. Aí, quer ver que interessante, ó, número 9. O número 9, ele é ímpar, tá? Mas olha só que legal. 9 dá pra dividir por 1. 9 dá pra dividir por ele mesmo. E o 9, se você prestar atenção, um divisor dele também é o 3. Então, 9 também dá para dividir por 3. Então, 9 não é número primo, tá? E aí, esse é um jeito aí fácil para você poder testar. Outra dica para você poder descobrir se um número é primo ou não é você lembrar da tabuada, tá? Então, lembra da tabuada aqui comigo, ó, vamos lá. 28. 28 é par, tá? Beleza. Então, você já sabe que não é número primo, tá? Depois, você tem lá, 21. 21 aparece na tabuada do 3. Então, isso significa que ele pode ser divisível por 3. Não só na tabuada do 3, como na tabuada do 7, né? Então, se apareceu na tabuada, você já sabe que não é número primo, tá? A chance de ser número primo é muito pequena, salvo, né, esses números aqui que a gente já fez, tá? Então, o legal é lembrar da tabuada e fazer o teste para ver se o número é primo ou não, tá? Isso vai ajudar bastante você. Então, mas para a gente poder levar para os concursos públicos, eu sempre falo, guarda aí os 5, 6 primeiros números primos, que já te ajuda bastante. É bem pouco provável que você vai precisar mais do que isso, tá? Mas por isso que é sempre bom você saber testar se o número é primo ou não. Bom, os 5 primeiros, aliás, os 6 primeiros números primos, eles são esses daqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e 13, tá? Aí, depois disso, daqui, você vai indo 17, 19, 23, tá? Você vai testando aí os números para você descobrir se eles são primos ou não. Mas você guardando essa turma aqui na cabeça já te ajuda muito, já te alivia muito, tá? Bom, então vamos lá. Gente, agora que a gente já sabe aqui o conceito de números primos, a gente vai direto para o nosso MMC, tá? O que vem a ser o MMC? MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum.
E para a gente descobrir o mínimo múltiplo comum, qual é o menor cara, que é o múltiplo comum entre uma sequência de números aí que nós temos, a gente vai ter aqui, ó, algumas regrinhas para a gente poder confeccionar, tá? O MMC. Quais são essas regrinhas? Primeiro, dividir apenas por números primos. Ao fazer essa decomposição, você só pode fazer usando números primos. Não pode fazer com outros números. É proibido. Não dá certo, tá? Sempre em ordem crescente, ou seja, você vai do menor número primo para o maior. Nunca de forma aleatória. Tem que seguir essa regra, tá? E depois ele só termina quando o resultado de todos os termos, de todas as divisões lá que você for fazer, for igual a 1, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos para a gente poder fazer, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer aqui o MMC de 2 e 5, ok? Para vocês poderem acompanhar aqui. Como ele é uma decomposição em conjunto, eu passo um traço aqui, lembrando que esse traço aí em toda a matemática significa divisão, então significa que eu vou dividir esses números aqui, tá? Bom, o que acontece? Eu tenho que seguir essa ordem crescente dos números primos, desde que eu necessite desse número, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho o número 2 e o número 5. Algum desses números é divisível por 2? Sim, o próprio 2. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o 2 aqui fora e você só vai dividir quem você conseguir dividir, tá? Ou seja, 2 dividido por 2 dá 1. Coloquei o resultado aqui embaixo. 5 dá para dividir por 2? Não, então a gente só copia. Agora, olha lá. Dá para continuar dividindo por 2 esses dois números aqui, 1 e 5? Não, não dá. Então, eu vou para o próximo número primo aqui, que no caso seria o 3. Mas eu não preciso do 3 aqui, porque eu não consigo dividir ninguém por 3. Então, eu vou para o próximo, que é o 5, que eu consigo aqui, ó, dividir. Então, 1 eu não consigo dividir por 5, a gente só copia. 5 dividido por 5 também dá 1. Tá vendo, ó? Olha só que interessante que aconteceu. O resultado de todas as minhas divisões foi igual a 1, nos dois termos. Então, isso significa que o meu MMC terminou por aqui, tá? A minha divisão terminou por aqui. Agora, o que eu preciso achar quem é o mínimo múltiplo comum. Para eu poder fazer isso, eu só vou multiplicar esses dois termos aqui da decomposição. Então, 2 vezes 5 dá 10. Isso significa que o MMC entre 2 e 5 é igual a 10, tá? Se você for dividir, se você for fazer isso daqui, ó, 10 dá para dividir por 2, tá? E 10 também dá para dividir por 5. Sempre vai ser assim. Bom, vamos fazer mais um aí para testar. Eu vou fazer aqui, ó. 6, 12 e 15. Ah, Letícia, eu posso fazer com 3 números? Pode, claro. Não só 3, como 4. Você pode descobrir o MMC aí da quantidade de números que você quiser agrupar, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Dá para eu começar dividindo por 2? Lembrando que é ordem crescente. Dá para eu continuar dividindo por 2? Dá. Aliás, dá para eu começar dividindo por 2? Dá sim.
O 6 e o 12, eles são divisíveis por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui fora. Todo mundo que der para dividir, eu divido. Quem não der, eu copio. Então, vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. 15 não dá para dividir por 2, então eu só copio. Algum desses caras aqui ainda dá para continuar dividindo por 2? Dá. 3 não dá, eu copio. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 também não dá, eu só copio. Agora, perceba que a gente tem a seguinte situação. Eu tenho 3, 3, 15. Dá para eu continuar dividindo por 2? Não dá. Ninguém mais eu consigo dividir por 2. Então, agora eu tenho autorização para ir para o próximo número primo. Então, esses números aqui, eu consigo dividir por 3? Claro. E eu consigo dividir todos, ó. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 também dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. É muito importante respeitar a ordem, tá? Nesse caso aqui, às vezes tem alguns alunos que perguntam assim pra gente: mas professora, 15 dá pra dividir por 5. Eu posso dividir direto? Não, não pode. Você tem que seguir a ordem, tá? Nesse caso, não iria interferir no resultado, mas dependendo da conta aí, da decomposição que você for fazer, pode ser sim, e de verdade, que altere o resultado, tá? Então, vamos lá. Vamos pro 5 agora, né? Quem não dá para dividir, eu copio. Quem dá, eu divido. 5 dividido por 5, 1. Tá vendo que todo mundo chegou junto? Todo mundo chegou junto. Então, eu terminei minha decomposição aqui. Eu só preciso efetivamente descobrir qual é o valor do MMC. Para isso, a gente vai fazer sucessivas multiplicações aí com a minha decomposição. 2 vezes 2, quanto dá? 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o MMC de 6, 12 e 15 é igual a 60, tá? Tudo bem? Vamos fazer mais um aí para desencargo de consciência. Eu espero não estar indo nem rápido, nem muito devagar aí para que você possa me acompanhar. Vamos fazer mais um aqui, tá? Eu vou fazer 33, 50 e 26, tá? Vamos lá. Algum desses caras dá para dividir por 2? Dá, claro. Eu tenho 50 e 26 que são pares aqui. Quem dá para dividir, eu divido. Quem não dá, eu só copio. Então, ó, 33 não dá para dividir por 2. 50 dá para dividir por 2? Claro que dá. Dá quanto? 25. 26 dá para dividir por 2? Claro. Dá 13. Olha que legal. Agora, desses números aqui, dá para continuar dividindo por 2? Algum deles? Não, não dá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha lá, eu vou para o próximo número que é o 3. Então, vamos lá. Algum desses números aqui dá para dividir por 3? Dá. O 33. 33 dividido por 3 dá 11. 25 não dá para dividir, eu só copio. 13 também não dá, eu só copio. Agora eu pergunto, algum desses números aqui ainda continua dividindo por 3? Não, não dá. Então, você vai para o próximo primo, que é o 5. Olha lá, 5. Algum desses caras dá para dividir por 5?
Claro que dá, o 25. Então, ó, quem não dá para dividir, eu copio. Quem dá para dividir, a gente divide. 25 dividido por 5 dá 5. E o 13 não dá para dividir, a gente só copia. Agora, olha só que interessante. Dá para eu continuar dividindo por 5 aqui? Dá, claro que dá. O próprio 5, ó. Então, a gente só copia quem precisa copiar, divide quem precisa dividir. Então, ó, tá vendo? Eu já tenho meu primeiro número 1 aqui. Esse termo aqui, o 50, eu já terminei a divisão dele. Agora, a gente vai terminar dos outros, que tá bem fácil. Por quê? 11 é número primo, então você divide por 11, que dá 1. E o próximo você divide por 13, que também é número primo. Tá vendo a importância da gente saber identificar os números primos? Porque aí a gente poupa tempo numa hora dessa. Ok? Todo mundo chegou igual a 1 aqui, chegou no mesmo resultado. Isso significa que terminou minha decomposição. Agora, o que eu vou fazer? Eu apenas vou calcular aí o valor deste cara aqui, tá? Dessa decomposição. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5 dá 150. Agora, vamos lá que eu preciso de ajuda. 150 vezes 11. Vamos lá. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Sinalzinho de mais. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Baixo 0, 5, 6 e 1. Deu 1.650. Agora, a gente vai fazer 1.650 vezes 13. Então, vamos lá. 1.650 vezes 13. Eu estou fazendo tudo bonitinho para você acompanhar aí, tá certo? Então, bora lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 6 dá 18, mais 1, 19. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Olha lá, eu anulo a casinha da unidade e vamos multiplicar a dezena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Desce o 0, 5. 9 mais 5, 14, sobe 1. 4 mais 6, 10 mais 1, 11, sobe 1. Aqui dá 2. Deu o incrível número de 21.450. É claro que isso daqui foi um exemplo, tá? Pode cair assim em prova, contas assim para você fazer em prova? Olha, gente, eu já vi, tá? Então, tudo quanto você puder treinar, eu coloquei alguns exercícios aí especiais para vocês, exercícios de treino mesmo, exercício seco, que é só para efetuar, tá? Para você poder treinar. E aí o interessante é que você vai conseguir ver bem a diferença da aplicação do MMC para o MDC, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos continuar aí o nosso vídeo. Agora, tá? A gente já vai para a parte final, onde eu vou explicar para você agora como faz o MDC, que é o máximo divisor comum. Gente, o MDC, ele é super simples. Ele não tem nenhuma condição específica, assim. Ele só tem, na verdade, uma regra. Uma regra, e essa regra ela tem que ser extremamente respeitada, que é dividir todos os termos ao mesmo tempo pelo mesmo número, tá? Essa daqui é a única regra que deve ser respeitada no MDC, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou tirar o MDC de 14, 20 e 44.
O interessante é que no MDC você não precisa dividir todo mundo, dividir esses caras aqui por número primo, tá? Você pode dividir pelo número que você quiser, o número que você enxergar. Por que o número que eu vou enxergar, Letícia? Porque você vai olhar esses 3 números e você vai fazer a seguinte pergunta: qual é o número que eu consigo dividir esses 3 caras ao mesmo tempo? Aqui, como todos eles são pares, de cara você vai pensar o quê? 2. Porque todo número par é divisível por 2. Então, vamos dividir. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. 44 dividido por 2 dá 22. Agora, nesse caso aqui, olha lá. Que número eu consigo dividir ao mesmo tempo? O 7, o 10 e o 22. Eu consigo continuar dividindo por 2? Não consigo. Por quê? Porque 7 é ímpar. Ah, Letícia, mais 10 e 22 é par. Tudo bem. Mas lembra que agora a gente está falando de MDC. E qual é a nossa única regra de ouro do MDC? Dividir todos os termos ao mesmo tempo pelo mesmo número. Então, se o 7 não consegue ser divisível por 2, isso significa que você não pode dividir nenhum deles por 2, tá? E se você for perceber, aqui também você não consegue dividir por nenhum outro número. Você não consegue dividir por 3, por 7, por 5. Você não consegue dividir eles por mais nenhum número. Então, isso significa que o nosso MDC de 14, 20 e 44 é apenas 2, tá? É só isso, Letícia? Sim, é só isso. Aí depois cabe a você treinar, né? Então, por exemplo, se eu tiver 28, 70 e tiver 14. De cara de novo, olha, todos são pares, então eu consigo dividir por 2, tá? Aí, isso aqui vai ficar 14, 70 dividido por 2 dá 35, 14 dividido por 2 dá 7. Aí, olhando todos esses números aqui, dá para continuar dividindo por 2? Não, não dá. Por que que não dá? Bom, porque aqui a gente tem 35 e 7 que não são pares. Porém, você consegue enxergar algum outro número que eu consiga dividir o 14, o 35 e o 7? Se você falou que todo mundo dá para dividir por 7, você está correto. Então, aqui vai dar 7. Desculpa, 14 dividido por 7 dá 2, perdão. Tô pensando aqui na divisibilidade. 2. 35 dividido por 7 dá 5. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, perceba que neste caso aqui, ó, eu já não consigo mais dividir ninguém, tá? Porque 2 é primo, 5 também é primo e 1 é 1, né? Então, aqui embaixo eu já tenho os valores irredutíveis, eu não consigo simplificar mais do que isso daqui, tá? E aí, para eu poder, nesse caso, descobrir qual é o meu MDC, eu só vou multiplicar esses dois caras aqui que fazem parte da decomposição. Então, 2 vezes 7 dá 14. Isso significa que o MDC de 28, 70 e 14 é o próprio 14. Legal, né, gente? E aí, vocês sabiam que existem exercícios que trabalham especificamente esses conceitos aí nos concursos públicos? Sim. E a grande maioria das pessoas acabam confundindo bastante os conceitos, tá? Então, o que eu vou falar pra você é treinar. Vamos fazer mais um aí pra gente poder finalizar essa aula aqui e a gente poder partir depois
para a próxima aula teórica. Lembrando que você pode olhar aí no espaço dos exercícios, que tem exercícios resolvidos, não só exercícios para você poder treinar, mas como também exercícios já das bancas, tá? Então vai lá embaixo, já olha aí a parte de exercícios, se já estiver liberado aí para você, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui 50, 44 e 100. Gente, esses caras dão para dividir por 2? Dão. Dá 2. Que dá 25, 22 e aqui dá 50. Esses caras aqui, continuam podendo dividir por 2? Não. Dá para dividir por mais alguém? Também não, porque ó, 25 dá para dividir por 5 apenas, né? O 22 daria também para dividir por 2 e o 50 também daria por 5 e por 2. Mas como a gente tem esses dois caras aqui que não suportam um ao outro, esse não pode ser dividido por 5 e esse não pode ser dividido por 2, então nosso MDC desses caras aí é exatamente 2, tá? Vamos fazer um outro aqui. Eu vou fazer 27, 30 e 45. Olha que interessante. Esses números aqui, todos eles podem ser divididos por 2? Não. Que número que você enxergou aí? Olha, se você falou 3, você tá correto, tá? Todos eles dão para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 30 dividido por 3 dá 10. 45 dividido por 3 dá 15. E aí eu pergunto para vocês, dá para continuar dividindo esses três caras aqui? Que número eu consigo dividir esses três caras ao mesmo tempo? Existe algum número que eu consiga dividir esses três caras ao mesmo tempo? Não. Dentro dessa situação, não tem mais. Então, isso significa que o meu MDC é somente o 3, certo? Então, bora lá, vamos treinar um pouquinho, certo? E aí a gente continua nossas aulas aí do Matemática Essencial, certo? Um grande beijo, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau.